muito bem-vinda a Amor em Tempos de China. E eu queria começar esta nossa conversa por te perguntar quem é que tu és e o que é que fazes. Sim, meu nome é Verônica, eu sou espanhola, mas eu morei muitos anos no Brasil, quando eu era criança, e agora faz 20 anos que eu moro na Greater China. Greater China, eu comecei morando em Taiwan em 2003, depois me mudei para a China em 2004 e agora faz uns 15 anos que eu moro em Hong Kong. Então, realmente, eu morei nas três Chinas. E o que eu faço? Eu sou uma escritora, eu sou consultant também, e eu faço public speaking. E eu já percebi que tens um background bastante diverso, tens origens espanholas, falas português e eu sigo-te nas redes sociais e vejo que és extremamente ativa, também és poliglota, não é? Para além de falar português fluentemente, falas várias outras línguas, incluindo o mandarim, já lá iremos. Fala-me como é que se deu esse encontro com a China? O que é que te levou à China, inicialmente em Taiwan, depois aos outros territórios? Olha, para falar a verdade, a minha história com a China foi uma história bem de coincidência. Quando eu acabei os meus estudos na faculdade, eu acabei na Espanha, fiz um master em Madrid, eu estava procurando trabalho e a situação na Espanha estava horrível, na Europa em geral. Então eu comecei a olhar opções. E o governo da Espanha tinha uma internship que se chama ISEX para pessoas jovens que acabaram de estudar na universidade que querem ir trabalhar um ano no estrangeiro. Então, eu pedi essa internship. Eu estava achando que ia ser para um lugar bem cool, tipo Sydney ou Miami, uma coisa assim. Aí eles me mandaram para a China. Tipo, eu não pedi a China, foi uma coisa bem de coincidência. Mas quando eles me ofereceram essa internship, que era primeiro para Taiwan, depois para a China, no começo eu fiquei bem chocada. Porque, olha, eu vou te falar, no 2003 eu não conhecia ninguém que tivesse ido para a China nunca. Então, eu não tinha nenhum ponto de referência, não tinha Google, ainda não tem Google na China, então você não podia ir descobrir informação, era tudo que você imaginava um pouco. Mas olha, eu achei que tendo 20 e poucos anos que eu tinha na época, era uma oportunidade ótima. Eu adoro línguas, como você falou, então eu pensei, bom, olha, eu vou um aninho, vou estudar, vou descobrir um pouco a cultura, vou viajar e depois volto. E disso já faz 20 anos. Eu, na altura, quando me mudei para a China, também foi um pouco, não foi um acaso, porque eu na altura já estava a estudar tradução e interpretação, mas no fundo, inicialmente o meu plano também era ir para a China 2 anos, fazer um programa de intercâmbio, e depois acabei por ficar, não é, durante estes anos todos, e acho que isso acontece a muitos estrangeiros. O que é que achas que leva um estrangeiro a ficar na China às vezes décadas? O que é que achas que a China tem de tão atrativo e tão especial? Olha, eu acho que para uma pessoa, no meu caso, europeia, ocidental, quando você chega na China, o choque cultural é tão grande que normalmente acontecem duas coisas. Ou as pessoas acham que é o contraste demais, o cambiamento demais, o choque demais, e acabam indo embora depois de 2 ou 3 anos, ou você abre a mente e começa a descobrir que você está constantemente aprendendo. Você está aprendendo da língua, você está aprendendo das tradições. A China, na verdade, não é só um país, no sentido, são 1000 países. Quando você vai para Xinjiang é uma coisa, quando você vai para o norte, quando você vai para o sul, tudo é diferente. Até o jeito que eles falam, os dialetos. Então, se você muda, faz esse clique e tem vontade de aprender, é um país onde você está constantemente aprendendo. Então, para mim, essa foi uma parte. A segunda parte foi a parte linguística. Eu acho que realmente para você falar chinês direito, você tem que morar na China. Sim, eu sei que de pessoas que estudam na universidade, sabem um monte de caracteres, mas para você realmente poder se comunicar, eu acho que você precisa morar lá. Então, para mim, depois de um ano, quando eu comecei a ver, nossa, eu estou começando a falar mandarim, eu consigo me comunicar, cheguei nesse ponto que eu não queria deixar, porque já tinha investido tanto de tempo, dinheiro, memória. Então, eu acho que para você falar o chinês, se você estuda todos os dias, tem disciplina e tal, você precisa de uns 3 anos, eu acho, bem, bem disciplinado para você conseguir falar. Então, para mim foi isso, foi a curiosidade cultural, mas também a ambição linguística. E tu falaste que a China não é só uma China, não é? E eu acho que isso é completamente verdade, não é? Há tantas Chinas dentro da China. E eu, nos últimos anos, tenho passado muito do meu tempo também a viajar dentro da China. E a verdade é que tenho sempre a sensação de que nunca se conhece o suficiente. Ou seja, há sempre ali novos lugares que não conhecemos ainda. Acho que ainda está muito desconhecido no Ocidente,
mesmo em termos de turismo. Eu acho que a China tem tanto potencial turístico que muita gente não conhece, quer dizer, as pessoas associam, ok, China, muralha da China, Pequim, depois Xangai, Macau e tal, mas não se conhece muito para além disso. Para além disso, eu também sinto que muitas vezes há muitas narrativas que não correspondem bem à realidade daquilo que é a China. O que é que sentes que é a visão do Ocidente, e englobando aqui, não é, muitas realidades no Ocidente, mas o que é que sentes que são essas narrativas e de que forma é que elas correspondem ou não à realidade? Olha, você está certa. Eu acho que tem muito estereotipo, não só da China, mas especialmente da China, porque é um país que ainda, como você falou, é muito desconhecido. Então, as pessoas têm a fazer estereotipos em função do que elas veem no país delas. Ou seja, os filmes, mídia, o que você lê no jornal, você vai a restaurante chinês. Então, estereotipos, começando pela cultura, assim, pelo dia a dia, na Europa ou no Brasil, por exemplo, tem essa ideia que chinês come a mesma coisa todo dia, come arroz todo dia. Não pode ter um estereotipo mais diferente. Eles comem umas coisas até muito diferentes do que a gente está acostumado, mas essas ideias assim de muito estereotipo, essa é uma. Mas falando de coisas culturais, também tem a ideia de que a China só sabe copiar. Isso tem um motivo. Durante muitos anos, especialmente até os 2000, a China realmente era uma fábrica de produção em massa, onde o design muitas vezes era feito na França ou nos Estados Unidos ou na Europa, por exemplo, e era só uma produção. Mas isso também está mudando. Numa das empresas que eu trabalhei em várias empresas. Uma delas é Apple, que ainda continua a fazer tudo design, eles fazem na Califórnia, o marketing deles é Design in California, Assembled in China, uma coisa assim. E depois eu trabalhei para a Estée Lauder, de cosmética, uma dos líderes mundiais. E até poucos anos, sempre os produtos eram fabricados ou na Europa ou nos Estados Unidos, porque o Made in China não era uma coisa glamurosa. Mas agora o consumidor chinês está mudando. E eles querem produto local, eles querem o green tea, eles querem o made in China cada vez mais. Está começando a ter um appeal que antes não tinha. Então, eu acho que muitas coisas estão mudando, mas se você não conhece a China, você ainda tem essa ideia que os chineses só sabem copiar, os chineses só sabem responder para o chefe, uma cultura muito de hierarquia, que é verdade, mas tem muito mais além disso. Com toda a certeza. E eu acho que, em termos profissionais, tem de existir essa abertura para a diferença, ver que realmente há muitas realidades dentro deste país. Quando uma marca, por exemplo, quer fazer essa transição para o mercado chinês, precisa ter isso em conta. Quais foram as tuas experiências profissionais na China e podes partilhar um bocadinho mais sobre isso em termos de cultura de trabalho na China, por exemplo? Eu acho que o jeito mais interessante de falar, assim, de uma experiência de 20 anos é com anécdotas, com histórias. Então, olha, uma que eu sempre falo, que eu sempre gosto de contar, é sobre as diferenças culturais e no trabalho, que eu estava falando antes. Então, quando eu comecei a trabalhar em Xangai, no ano 2005, eu fui manager diretora de uma empresa espanhola que queria abrir na China. Então, fiz o meu time, eu fui achar o nosso escritório e tal. E um dia, assim, depois de vários meses, eu fui para o almoço. E quando eu voltei, eu abri a porta e a secretária estava assim, dormindo na mesa. E eu fiquei brava, brava, brava. Eu comecei a pensar, nossa, que falta de educação, que é pouco profissional. Se um cliente ver e ver que a pessoa está dormindo na mesa, com a minha mentalidade, né, muito ocidental. Aí eu comecei a falar com a menina, comecei a brigar com ela, não dei explicação nenhuma, só falei, olha, isso é muito pouco profissional, a gente é uma empresa europeia. Então eu falei tudo e ela ficou bem assim, caladinha, né, falando assim, sim, sim, desculpa, 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 mas eu não tive uma conversa. E depois, isso era no começo da minha carreira de China, eu comecei a visitar vários clientes, empresas internacionais também. E quando eu ia na hora do almoço, a metade das pessoas que estavam trabalhando no escritório estavam assim na mesa também, estavam dormindo. Então, eu reparei que é parte da cultura, não só chinesa, mas da cultura asiática, que muitas vezes você dorme em qualquer lugar. Qualquer lugar pode ser na mesa do restaurante, pode ser na biblioteca, pode ser no metrô de pé, que eu não sei como eles fazem, mas eles conseguem. E eles também dormem no escritório. Então, para mim, essa história, essa anécdota é um choque cultural
que realmente simboliza como eu estava olhando para a China com a minha mentalidade, com os meus olhos de europeia. E eu reparei que é o jeito que eles têm, especialmente no caso de Xangai, onde muitas pessoas têm que ficar 1 hora e meia no carro de manhã ou pega vários ônibus e tal. Essa hora que eles têm, 1 hora para descansar, precisamente para estar melhor depois, para estar com mais energia, para estar com mais vitalidade. E eu vi isso como uma falta de respeito, quando na verdade não queria faltar o respeito de Verdade, jeito essas nenhum. diferenças culturais no início ainda estamos muito quadrados naquilo que é o nosso background ocidental, não é? As nossas ideias, o nosso sistema de crenças ocidental e às vezes é difícil, não é? Existem esses conflitos fantásticos e especialmente em cargos de chefia, nós que trabalhamos ambas com soft skills, com liderança. As questões são questões que vêm muito à tona. Eu tenho clientes que vêm com muitas questões sobre isso, como é que eu, ocidental, vou gerir uma equipa que é chinesa, sendo que eu tenho um sistema de crenças, uma forma de ver e de liderar que é muito diferente do que eles são e estão habituados, não é? Então, muitas vezes aquilo que é o meu input acaba por não ser bem entendido e acaba por não ter os resultados que eu pretendo. Eu tenho 7 anos de China e honestamente depois de 7 anos sinto que eu já sou um pouco chinesa, especialmente especialmente porque falo chinês também. Sinto que muitas vezes, quer dizer, é difícil de dissociar quase aquilo que sou eu fora da China, aquilo que sou eu na China, aquilo que são as formas de pensar, as formas de estar, que é estar 20 anos na China. De que forma é que isso também mudou a tua personalidade, a tua forma de ver o mundo? Com certeza expandiu de muitas formas, não é? Mas o que é que sentes que é diferente na Verónica de agora em relação à Verónica que acabou de chegar à China? Bom, no meu caso, eu sempre morei fora do meu país, que é a Espanha. Eu morei no Brasil, na França, na Itália, na Austrália. Eu morei em muitos países. Então, para mim, essa ideia de morar fora é parte de mim, é parte do jeito que eu cresci, da minha cultura. Mas eu acho que tendo morado em China tanto tempo, o que tem feito, não necessariamente me mudar, mas é ter mais agilidade. Ou seja, quando eu estou falando com um grupo de chineses, eu mudo um pouco o meu jeito de falar. Eu sei que, por exemplo, para os chineses, a comunicação é muito mais indireta. Então, se eu faço uma pergunta, ou, por exemplo, depois de uma apresentação, eu pergunto para a audiência: alguém quer comentar alguma coisa? Alguém tem alguma pergunta? Eles vão falar não, ou não vão falar nada. Eu tenho que achar jeitos de convidar eles para participar, para ter perguntas. Ou seja, não, muitas vezes não significa não na cultura chinesa. Então é um pouco essa ideia de ler, entender a situação e você agilidade, ou seja, mudar em função do contexto, em função das pessoas que você tem na frente. Então, para mim, o que tem me ajudado é tentar ser mais camaleônica e, dependendo da situação, falar de um jeito ou falar de uma maneira diferente, tentar ver se eu quero ter feedback do meu time, se eu sou a chefe, vai ser muito difícil no começo eles me darem um Uhum, feedback construtivo. Se for, yeah, this uhum. was great, isso foi muito bom, não vai ter problema. Se eu quero realmente ter um feedback construtivo de o que pode ser melhor, é difícil eles falarem para o chefe. Então eu tenho que buscar, procurar outros jeitos de ter a comunicação. Eu acho que para mim é principalmente a comunicação onde eu tenho um sexto sentido para Uhum. tentar ter mais uma comunicação mais transparente. Sim, isso é muito verdade. A questão da adaptação ao interlocutor. Depois de ter todas essas experiências em geografias tão diversas, já desenvolveste essa capacidade de te ajustares a diferentes contextos mais facilmente. Mas quem de facto chega à China pela primeira vez, experiência internacional e tudo mais, eu acho que isso aí é um choque muito maior. Mas é como tu dizes, eu acho que há pessoas que, por um lado, se sentem muito bem logo à partida na China e têm ali um período de adaptação que é normal, depois conseguem ficar a longo prazo e não querem outra coisa, mas depois também há aquelas pessoas que estão 1 ano, estão 2 anos e não se integram, depois acabam por ir embora, até porque eu acho que é muito importante também percebermos, termos essa agilidade também para comunicar com os locais. Eu acho que isso é muito importante para nos fazer sentir enraizados. Muitas vezes, estando na China, sentimos-nos muito estrangeiros. Toda a gente olha para nós, somos um bocado centro das atenções. Talvez em Hong Kong não tanto. As pessoas estão mais habituadas a estrangeiros.
Mas em muitas partes da China, especialmente se formos para um meio rural, sentimos que há ali muita atenção em nós, querem tirar fotografias connosco e acabamos por nos sentir sempre o Uyghur, estrangeiro. O que é que sentes em relação a isso, depois de 20 anos na China? Sim, eu acho que as coisas vão ter que mudar muito para você não continuar se sentindo um estrangeiro, até porque os números de estrangeiros na China são muito pequenos. Como você falou, Hong Kong, para mim, é o Nova York da Ásia, é muito internacional. Ninguém vai te olhar por você ser loira ou ter olho azul. É uma comunidade muito, muito internacional. Mas a China, agora tem muito mais estrangeiros em lugares como Xangai ou Beijing, mas quando eu cheguei no 2003, ainda nessa época, em cidades grandes que nem Xangai, as pessoas paravam os filhos, te falavam assim, tiravam foto de você. Então, no começo, uma sensação assim estranha, porque você se sente diferente, você sente que você é sempre a pessoa que está excluída do Muito observada, não é? Acho que muito, o muito teu espaço obcecada, íntimo tirar, sim, muito tirar, tempo. tirar foto sem pedir autorização, coisas assim, que olha, até o dia de hoje eu acho que isso é uma coisa estranha, né, para qualquer pessoa. Mas eu acho que falar a língua ajuda muito, muito mais do que em outros países. Por exemplo, se eu estou na Espanha e um estrangeiro começa meio que a falar 4 palavras de espanhol, para mim não faz diferença nenhuma. Mas quando você fala com um chinês, que eles te veem com uma estrangeira, de repente você fala chinês, você só precisa falar um pouquinho para ele já ter um nível de respeito muito maior. Mas se você fala direito, eu fui em vários meetings no norte da China com agentes chineses, tudo homens, muito mais velhos, e eu que tinha 20 e poucos anos, é um nível de respeito muito mais alto, porque eles entendem que é um esforço, um sacrifício que você Sim. fez, especialmente como mulher, para ir para a China, ir sozinha, aprender a língua, aprender a cultura. Então, eu acho que o esforço é muito grande, mas a recompensa e o benefício também é muito grande. Por isso que, para mim, aprender a língua, além do fato que eu adoro línguas, foi um instrumento fundamental para poder ficar na China tanto tempo. Com certeza, e é também essa questão de criar confiança, não é? Ou seja, um chinês valoriza muito, como disseste, pessoas que falam chinês, até porque eles acham que a própria língua é difícil. Muitas vezes falamos com os chineses e eles dizem: Uau, mas um estrangeiro que fala chinês é assim uma coisa magnífica. Como é que foi essa tua experiência com a língua chinesa? Olha, como eu falei no começo, eu falo 6 línguas, mas todas as línguas que eu tinha aprendido até o chinês eram línguas relativamente parecidas, línguas latinas. Eu falo espanhol, francês, italiano, muito, muito parecidas. Inglês, língua internacional, como todo mundo. Aprendi um pouco de alemão, que é mais diferente. Mas para mim, o choque de chegar em Taiwan e olhar para tudo que é lugar e ver esses caracteres chineses, as pessoas E ter não as cores tradicionais, não é? Em Taiwan, aqui nas cores e eles tradicionais. têm o tradicional, que é ainda mais difícil. Então, o fato de não entender nada, de ler e nem saber nem o nome de uma cidade, nem Taipei, eu não podia ler absolutamente nada. Para mim, isso gerou uma ansiedade, mas eu virei essa ansiedade numa coisa positiva, ou seja, na necessidade de ter que aprender a língua. Então, para mim, o primeiro ponto, e por isso que eu aprendi chinês relativamente rápido, foi que eu tornei isso numa necessidade de falar. Eu não queria depender de pessoas, eu não queria me sentir perdida na rua, eu não queria ter coisas para comer que eu não sabia nem o que era, porque eu não tinha a capacidade de pedir. Então, eu acho que se você quer aprender chinês, necessidade é uma muito boa razão para você aprender. Então, esse foi como a minha aventura na língua chinesa começou. E depois, o que eu reparei é que a língua tem coisas que são muito difíceis, mas o tom tem 4 tonalidades no chinês. Por exemplo, você fala lá, dependendo de como você fala, e são várias palavras diferentes, né? Então, isso, para a gente, europeus de língua latina, é muito difícil. Os caracteres são muito difíceis, mas é uma língua que tem uma gramática e uma estrutura que é muito simples. Não tem, que nem a gente tem no espanhol, em português, o passado, imperfeito, futuro. Você sabe verbo, já pode, pode fazer várias frases com esse verbo. Então, o que eu reparei é que para você ter um nível relativamente básico, se você tem um pouco de entonação musical,
você consegue falar mais ou menos um nível básico de chinês sem ter que passar anos. Então, para mim, isso foi uma motivação grande de poder dizer, eu aprendi 10 palavras, mas com essas 10 palavras eu já posso fazer várias frases, já posso me comunicar um pouquinho. Então, começou assim, necessidade, depois eu comecei com o básico, e depois de 3 meses em Taiwan, eu me mudei para a China, para Xangai. Mesma história, eles não falavam inglês, mas eu precisava alugar um apartamento, eu precisava comprar coisas, eu precisava todas essas coisas. Então a necessidade fez que eu aprendi o vocabulário de casa. Eu preciso de uma cama, como é que fala cama? Eu preciso de ir para a IKEA, como é que fala IKEA em chinês? Então todas essas coisas de Uhum. necessidade me ajudaram muito. E uma vez que eu já tinha esse nível básico, eu já tinha muita motivação para continuar aprendendo e eu falei, ok, agora que já falo um nível assim básico, intermédio, o meu próximo objetivo é falar business. Então eu comecei a tomar aula de business Chinese e 3 vezes por semana o meu professor vinha para o escritório, então eu fiz um hábito. Eu falei, olha, minha hora do almoço é hora de chinês. Ele vinha 3 vezes por semana, me dava o meu homework para eu fazer em casa. Então eu tive um sistema assim que para mim funcionava muito bem. Isso é incrível e eu acho que lá está essa questão de não aprender apenas o chinês para o dia a dia. Há uma grande diferença quando aprendemos chinês para negócios, chinês para trabalho. Depois, dependendo da tua área de trabalho também, podes aprender, parece que estás a aprender uma língua diferente. Eu estudei hipnose em chinês, o que foi assim algo muito interessante, mas é uma área também muito específica, ou seja, é vocabulário muito específico, é vocabulário que tu não utilizas no teu dia a dia. O chinês de negócios não é apenas a língua em si, mas muito aqueles formalismos e aquela cultura por detrás dos negócios também, não é? Por exemplo, como entregar Cartão. um cartão, não é? O business card, com as duas mãos, não é? Para mostrar respeito. Há ali toda uma questão, por exemplo, dos brindes, não é? Porque na cultura chinesa também trabalha muito essa questão depois de ir beber baijiu, não é? Aquela questão toda também de saber com quem é que se brinda, quem é que convida quem a brindar, se bebe o vinho todo no copo ou não, o gambé. Portanto, toda essa questão é muito interessante, não é? E é muito importante também, e eles valorizam muito. Quando tu sabes esses rituais todos, acho que eles também te veem de uma forma diferente e é mais fácil criar confiança. Uhum. Tem um ritual que é uma coisa assim muito simples, mas sempre que eu faço, eu tenho algum comentário, algum cumprimento de um chinês, e é quando você vai almoçar ou jantar, sempre a pessoa, a outra pessoa que vai te servir o chá, né? Então, quando eles servem o chá, vou tentar fazer o jeito direito, você faz assim, tá? Quando você faz assim ou assim com os dedos. Isso simboliza você falar obrigada. Isso vem da tradição de quando o imperador da China ele ia incógnito, ou seja, vestido como uma pessoa normal, viajando pela China, e ele não queria ser reconhecido. Então, quando o serviço dele, as pessoas que iam com ele serviam o chá, para falar obrigado, mas sem fazer o bowing, sem fazer a reverência toda, eles faziam esse gesto que simbolizava Uhum. o respeito. Então, até o dia de hoje, eles sempre fazem, mas a maioria dos westerners, os ocidentais, não conhecem, não sabem. Então, quando você faz isso, para mim tem sido a coisa, o gesto, que sempre tem algum comentário, algum cumprimento de, uau, você realmente conhece a cultura. Uau, eu estou a aprender isso, também não conhecia por acaso, e lá está essa questão. Eu acho que podemos aprender uma vida inteira coisas sobre a China e nunca é demais, não é? Quer dizer, há sempre mais coisas para aprender sobre a cultura, sobre a história, que é um país, uma história muito longa. A China tem de ser um pouco por camadas, não é? Eu acho que estás um período de tempo na China, conheces mais uma camada, estás no outro período, mais uma camada e vais conhecendo assim, mas até chegar lá ao fundo, acho que é preciso uma vida, Completamente. não é? Verónica, e falando ainda da língua chinesa, eu acho que há muitas pessoas que veem a língua chinesa como um bicho-papão, não é? Algo muito difícil. Quais seriam os teus conselhos para alguém que se inicia com a língua chinesa, que começa a aprender chinês?
Então, o primeiro que eu acho que é super importante, não só para o chinês, mas para qualquer língua, eu até escrevi um artigo em LinkedIn disso, é você tem que ter uma razão, um motivo forte para você querer aprender. Muitas vezes tem pessoas que me falam, eu quero aprender chinês, por quê? Porque é bonito, ou porque eu tenho interesse. Eu acho que tem que ser uma coisa muito mais forte do que isso. Se pode ser necessidade, se pode ser que você tem uma paixão pela cultura e você realmente quer aprender, ou de repente você fica apaixonado de uma pessoa aqui da China. Tem que ter um motivo que realmente te dê essa motivação, porque senão, olha, é uma língua que nem muitas línguas, muito difícil. Então, você ter essa razão, esse why, esse porquê, eu acho que é a primeira coisa fundamental que tem que ser super clara. Uma vez que você tem essa visão de por que você quer aprender chinês, eu acho que para mim é que nem ir para academia fazer ginástica, é que nem ir correr. É tudo uma questão de hábitos e de rotina. Por exemplo, eu adoro correr. Eu fui correr hoje de manhã antes de fazer o nosso podcast. Para mim, eu nem penso, eu vou correr. É uma coisa que eu faço, parte da minha rotina. Faz a mesma coisa com o chinês. Você tem que se comprometer e tem que fazer um hábito, especialmente no começo, e especialmente quando você está começando, 1 hora por semana eu acho que não é suficiente. Acho que você tem que Uhum. falar, pelo mínimo, olha, eu fazia 3. Não sei se você precisa de 3, mas eu fazia 3 horas cada semana. Eu fazia todos os meus homeworks em casa. Eu passava tempo estudando também. Então, você tem que ter uma rotina quase diária para que seja uma coisa que você faz realmente no dia a dia. E eu sei que parece muito, mas olha, a gente passa, o adulto, de média, um adulto passa 4 horas e meia no telefone, na social media, Facebook, blá blá. Se você puder dedicar meia hora desse tempo a chinês, você vai estar, cada semana, você vai estar num nível superior, nível superior. Então, esse é meu segundo conselho, é realmente faz um hábito, cria um processo que funcione para você. E o terceiro, e esse é muito difícil, ou você mora na China, então você já tem essa exposição e você vai falar com o taxista, eles adoram falar, sempre vão te perguntar se você está casada, quanto você ganha, quantos anos você tem. O taxista adora falar, acho que taxistas Muito curiosos. em qualquer país, mas especialmente na China. Se você não tem essa exposure, então você tem que achar jeitos de criar. Você tem um monte de série Netflix que é em chinês. Se você está começando, na época que eu comecei não tinha, mas hoje em dia tem aplicações que nem Duolingo, por exemplo, que eu fiz no começo quando eu estava, eu só comecei caracteres mais tarde, Chinese characters, eu comecei só anos depois. Quando estava começando, eu fiz a Duolingo, que é uma aplicação que tem a free e tem também a que você paga. Então, essa eu acho que é muito boa, porque os cursos são muito curtinhos, não são nem 5 minutos, e você está constantemente falando, constantemente tem essa exposição que se você não morar no país é muito difícil. Então você tem que criar isso. Ou você pode ser membro de uma comunidade, faz um amigo chinês, mas se você Uhum. não achar o jeito de você praticar a língua, chinês é uma língua que só o escrito não vai dar. Por isso que eu falei no começo das tonalidades. Tem 4 tons. Se você aprende que lá é abrir a porta e você fala com outro tom, eles vão te dar uma coisa picante. Completamente. E nós achamos na nossa cabeça ocidental que vai funcionar, não é? Eu acho que, especialmente quando se está a começar a aprender chinês, achamos, mas lá, é tudo a mesma coisa, não é? Depois uma pessoa vai e experimenta, não é? E não funciona, eles não entendem. Não De funciona. Eu facto, tenho uma uma diferença neta. mínima, então. Eu tava, quando eu me mudei para Xangai, que eu já falava um chinês decente, fazia já um ano e meio que eu estava morando lá. Eu fui para um restaurante que se chamava Guagas, até me lembro, em Uhum. Xangai. E eu tinha pedido um café, mas eles não tinham trazido açúcar. Então eu pedi para eles se eles me podiam trazer açúcar, que em inglês é tang. Mas eu não falei com a tonalidade certa e eles entenderam que era um outro tang. Então eles vieram com uma sopa de sei lá que era. Aí eu falei, como assim vocês trouxeram esse tal? Ué, você falou tang. Para eles era completamente diferente, para mim era a mesma coisa. Aí eu pensei, bom, tem um café, se eu estou pedindo tang, eles vão saber que é açúcar. Não, não. Eu tinha o café e a sopa. Verónica, falaste de criar esse ambiente para estudar chinês, essa imersão. Por exemplo, eu quando estudava, ainda estudo chinês, porque eu acho que é um processo para a vida inteira, não é?
Mas algo que eu faço é, quando eu estou a procrastinar, eu normalmente procrastino de uma forma que está alinhada com os meus objetivos. Então isso pode passar por exemplo, ver séries de televisão chinesas. Eu, na verdade, traduzi várias séries de televisão chinesas para português, então isso também foi sempre um exercício muito interessante, traduzir séries e filmes. E hoje em dia, como disseste, há várias aplicações, inclusive aplicações chinesas. O equivalente chinês ao YouTube, por exemplo, o Bilibili, ou há outras plataformas, há imensas plataformas de vídeos que temos acesso através do nosso telemóvel e que têm uma quantidade quase infinita de séries, de vídeos, de conteúdo em chinês, né? E isso de facto pode ajudar muito a acelerar também a aquisição da língua, mesmo num ambiente que não seja o mais propício. É verdade. E eu tenho uma dica também, que é muito fácil de fazer, mas no telefone você pode ter o keyboard em várias línguas. Então eu tenho o meu em 6 línguas, inclusive o chinês, o que faz que é muito mais fácil se você vai enviar uma mensagem de WeChat na China ou WhatsApp em Hong Kong, já você imediatamente tem o chinês no keyboard e ele te faz a autocorreção, porque muitas vezes eu sei o caráter na minha cabeça, mas eu fico confundida, então me ajuda a escrever de maneira correta. Sim, e depois também há várias formas de escrever o caractere no telemóvel. Por exemplo, os mais idosos na China normalmente escrevem manualmente. Qual é a tua experiência assim com a questão do pinyin? Eu sou uma dessas pessoas que começou só com pinyin. Na escola onde eu estava em Taipei, eles só ensinavam pinyin. O motivo era porque se você queria ter um nível assim de para conversar com um pinyin, você tinha suficiente. Então, durante anos eu só aprendi pinyin, mas depois eu já quis ir um nível mais. Então, eu comecei a aprender os caracteres, mas só tipo depois de vários anos. Então, tem também a opção de só fazer pinyin se o seu interesse é mais verbal. Claro Uhum. que uma vez que você já quer ter um nível de ler um pouquinho, de saber também a origem das palavras, te ajuda a saber que caráter é do pinyin para você poder fazer a conexão das palavras. Então, os caracteres te ajudam muito. E que nem você, eu continuo a estudar todas as semanas. Eu tenho os meus livros e o que eu faço também, eu tenho duas menininhas que têm 5 e 6 anos e na escola elas têm livrinhos de chinês. Então eu faço sempre também, eu leio com elas. Muitas vezes são palavras novas para mim, porque língua de criança não é uma coisa que eu aprendi quando eu comecei a Claro. falar chinês. Em termos de lifestyle, em termos de como é que é viver na China. Quando eu cheguei à China pela primeira vez, eu vim com a mala carregada de coisas, porque eu achei, eu não vou encontrar nada na China. E foi um pouco o contrário, não é? Porque o que não falta são coisas na China, no Taobao, quer dizer, é um mar infinito de produtos e de tudo, quer dizer, tudo o que tu precisares. Vais ao Taobao, vais ao Jingdong e encontras e é-te entregue muito rapidamente também em casa, à porta. Há essa questão da conveniência. Fala-me um pouco como é que é a tua experiência em termos de estilo de vida na China. Bom, eu posso falar de hoje em dia em Hong Kong, que é super internacional, como você falou, é super eficiente. Você tem produtos de todos os países, tem importação de tudo que você puder imaginar. Eu viajo muito, vou para a Austrália, vou para a Espanha, meu marido é australiano, e eu nunca compro nada fora, porque tudo que eu preciso eu consigo achar aqui. Vou te falar que faz 20 anos a China, Xangai, era uma experiência bem diferente. E eu lembro a primeira vez que entrei no supermercado, eu fiquei tão assim chocada que eu saí do supermercado depois de 10 minutos sem ter comprado nada. Porque para mim foi um choque assim tão grande, eu não conseguia ler o produto, tudo era muito diferente, era um supermercado local, porque na época não O tinha cheiro do durian, não é? o cheiro era muito diferente, então em 20 anos tem mudado muito. Hoje em dia é super internacional para qualquer pessoa que vem para a China, especialmente para cidades grandes. As pequenas hoje em dia não sei como é que é depois de Covid, mas é muito conveniente, você acha realmente de tudo. Então, para pessoas que têm medo, acho que isso não tem que ser um medo. Eu estava-me a lembrar, estava aqui a ter uns flashbacks de quando cheguei à China em 2016, 2015, 2016, e lembro-me de ir ao supermercado e também ficar em choque com o cheiro das frutas. Eu lembro-me que o durian, né, foi algo que eu não conseguia suportar. Ainda hoje não suporto muito bem, mas acho que entretanto já habitei um pouco mais. E acho que os supermercados também evoluíram bastante no sentido de se modernizar nos últimos anos. Acho que também há muito mais produtos internacionais
Quando eu cheguei em 2016, em comparação com agora, 2023, acho que há muitos mais produtos internacionais. Inclusive, eu consigo encontrar produtos, por exemplo, portugueses, o que era muito raro em 2016. Uhum. Não é? Verónica, como é que é educar filhos na China? Estás a dizer que os teus filhos estão a aprender chinês. Como é que é, neste caso, educar em Hong Kong, não é? Porque acredito que também seja diferente. Bom, Hong Kong, como eu falei antes, é muito internacional. As minhas meninas têm quase 5 e 6 anos e o que eu adoro de educar elas aqui é que é tão internacional que para elas tem amigos que são do Japão, da China, da Europa, da Tailândia, então elas têm uma mentalidade muito aberta. Elas não, se tem uma pessoa que é diferente fisicamente delas, que fala uma outra língua, para elas isso é normal. Então eu acho que quando a gente fala essa expressão de global citizens, realmente eu vejo isso nelas. Elas não vão para a escola com a intenção de achar outras meninas que são que nem elas, elas já são uma mistura, australianas e espanholas nasceram em Hong Kong. Então eu acho que isso é ótimo ter essa mentalidade assim muito aberta, essa entender que as pessoas comem coisas diferentes, tem tradições que são diferentes, e eu acho que para elas isso é ótimo, além de aprender também uma outra língua. Portanto, já são educadas de uma forma muito tolerante também, não só pelas suas origens já multiculturais, mas também por causa dessa natureza multicultural de Hong Kong. Isso é muito interessante. Isso aconteceu um pouco comigo, eu diria, nos meus anos de intercâmbio na China, especialmente no primeiro ano em Pequim, porque eu estava na Beijing Language and Culture University, onde há mais de 200 países representados, ou seja, eu tinha colegas da Coreia do Norte, tinha colegas de Samoa, de ilhas perdidas no oceano, que eu não fazia a mínima ideia que existiam, tinha de ir ver ao mapa. Então essa foi uma experiência extremamente rica também e acho que me tornou muito mais tolerante. Portanto, acho que é muito interessante. Quais são as maiores dificuldades, mesmo nas tuas experiências anteriores noutros territórios da China? Especialmente em Hong Kong, eu acho que como é uma cidade tão densa, você tem muito pouco espaço. Então, por exemplo, você tem que morar em casas pequenas, você vai no transporte público, especialmente se é hora de ir no trabalho, você quase não tem espaço pessoal. E até o conceito de espaço pessoal é diferente na China. Você muitas vezes tem uma pessoa que está aqui. Isso na Europa é impensável. Você acha que essa pessoa invadiu o seu espaço. Então, eu acho que você tem que mudar um pouco o seu conceito de espaço. A gente na Austrália, por exemplo, tem casas grandes com jardim e tudo. E uma coisa que você tem que sacrificar, especialmente em Hong Kong, é o espaço, porque realmente tudo é muito pequeno, tudo é muito condensado. Verdade, eu estive recentemente em Hong Kong e a questão dos hotéis, mesmo os hotéis são espaços muito mais pequenos. Eu vivi em Macau, o que é um pouco diferente de Hong Kong, não é? É um pace, um ritmo muito mais lento, acho eu, em Macau, mas ao mesmo tempo também partilha de muitas dessas questões da habitação, os preços muito mais elevados também. Se bem que eu acho que Xangai, por exemplo, e as grandes cidades na China também já estão muito a um nível muito semelhante a Hong Kong, por exemplo, em termos de preços de habitação, em termos de custo de vida no geral, não é? Não Sim, eu sei acho que as se. cidades Tier One Cities que chamam, tipo Xangai, até Shenzhen, já estão praticamente no nível de Hong Kong, o que tem mudado muito nas últimas 2 décadas. Quando eu fui para Xangai, eu lembro que eu adorava, porque tudo era super barato. Então, até com o salário de uma pessoa estagiária, eu tinha uma casa ótima, podia viajar, podia fazer essas coisas todas. Hoje em dia é bem diferente. Quando comparamos com Shenzhen é uma cidade nova, não é? Uma cidade extremamente nova. E mesmo em termos de habitação, são casas muito novas, ou seja, mesmo que o preço seja mais elevado, mas consegues uma habitação completamente nova. Agora, em Xangai, muitas vezes pagas preços elevados por casas que são muito antigas e com más condições. Hong Kong é muito caro para o que você tem em comparação. Eu conheço, por exemplo, o mercado de Nova York, a Europa, a França. Eu não vi nunca uma coisa que nem Hong Kong. Realmente, você paga uns preços ridículos por um espaço também ridículo. É um pouco como Singapura, não é? Eu na verdade fiz Hong Kong, Macau, Singapura recentemente e foi assim as 3 cidades mais caras aqui, pronto, nesta região do mundo.
Sim, e Aliás. Singapura está ficando mais caro porque durante o Covid tem muitas pessoas, muitas famílias de Hong Kong que foram para Singapura, então os preços subiram mais de uns 50%. Fala-me também um pouco do teu trabalho como facilitadora, como oradora. Eu fiz a minha transição da carreira corporativa, eu estava trabalhando em grandes empresas, como eu falei antes, Apple, Estée Lauder. Aí, durante o Covid, eu me vi na Austrália e eu não podia voltar para Hong Kong por tudo a normativa de Covid. Então, eu comecei a pensar, bom, o que que eu posso fazer remoto? Então, eu comecei a botar toda a minha experiência, as minhas skills que eu tenho desenvolvido durante todos esses anos e eu fiz a minha própria consulting. Então, parte dessa consulting é public speaking, mas é também fazer consultoria diretamente com os clientes na Ásia toda, não só na China. E a transição para mim foi relativamente fácil porque eu já tinha uma network. Eu já tinha o que na China falam guanxin, que é muito importante, que você já conhecer pessoas, você também conhecer o mercado, a cultura e tal. Então, para mim, essa transição foi mais fácil por ter já esse entendimento da cultura. E o que eu faço, do public speaking que eu faço é em relação a como trabalhar na Ásia, não só na China, mas o que a gente conversou antes de muitas vezes empresas americanas ou empresas portuguesas ou europeias vêm para a Ásia e eles estão usando os mesmos mecanismos, o mesmo jeito de fazer o management do time, mas aqui não funciona porque Uhum. a comunicação é diferente, o jeito de fazer team leading é diferente também. Então, muitas vezes eu tento fazer essa ponte para tentar ter mais sinergia entre os times da Europa ou dos Estados Unidos e os times asiáticos. E isso eu acho que é um topic que muitas empresas estão muito interessadas agora, porque em 20 anos de experiência corporativa, eu nunca tive um training de como, como fazer comunicação com outras culturas. Eu acho que é uma coisa assim muito nova, mas as pessoas, as empresas estão percebendo que tem muito valor. E ainda mais agora com as equipas remotas e o trabalho remoto e a flexibilidade e tantas outras variáveis que o Covid, não é? Esta era pós-Covid trouxe. No fundo, isso torna-se ainda mais importante, não é? Como gerir equipas multiculturais quando não se está no mesmo local físico. Há uma questão muito interessante que também uma colega coach fala muitas vezes, é que mesmo dentro de um país temos muitas culturas, não é? Então, essa comunicação intercultural nem sequer é só ao nível de país para país, mas também dentro de um próprio país. Né? É necessário entender que há diferentes backgrounds, há diferentes culturas dentro do próprio país. Exatamente. Agora, semana que vem, por exemplo, eu estou indo para Singapura porque tem um summit de mulheres em leadership, Asian Women Leadership Summit, e eu vou falar de inclusive language. Não sei se em português é língua inclusive, inclusividade na língua, mas o jeito que você fala também, para você ser mais inclusivo no jeito que você se expressa, no jeito que você se comunica. Então, bom, dessa minha transição profissional, eu estou fazendo várias coisas assim que têm a ver com cultura. Qual seria o conselho que tu dás a alguém que esteja a pensar mudar-se para a China, tem uma ideia muito vaga, mas tem essa intenção de trabalhar na China? Olha, o meu conselho seria de ir com uma mentalidade bem aberta, assim, de saber que as coisas vão ser diferentes, mas diferente não significa que seja pior ou que seja melhor. É simplesmente tem outro jeito de fazer as coisas, tem outro jeito de comunicar, tem outro jeito de gerar os equipes. Então, se você vai com essa mentalidade, eu acho que você já está vendo o mundo de um jeito diferente, não está julgando. Eu acho que minha mensagem principal é isso: tenta não julgar. Por exemplo, você vai no restaurante no inverno, eles vão te dar um copo de água quente. A Verônica do passado teria falado, ai, que nojo, água quente. Hoje em dia eu adoro água quente. Então é abrir a mentalidade. Se pudesses voltar no tempo e falar com a Verónica, acabava de chegar à China, o que lhe dirias? Olha, eu falaria a mesma coisa. Eu falaria, olha, você tem as suas experiências porque você tem uma cultura diferente. Tudo que você vai achar, tudo que você vai julgar, vai ser com esses filtros.
Então, tenta tirar, eu sei que é muito difícil, mas tenta tirar esses filtros. E quando você vê uma coisa que é muito diferente, quando você vê que as pessoas comem coisas que são muito diferentes, em vez de pular e diretamente ter o seu julgamento, tenta simplesmente observar, tenta ver porque as coisas são diferentes. Escuta, bom, se você entende melhor, mas tenta escutar e tenta observar antes de você ter essas conclusões, que nem o exemplo que eu falei antes da minha colega que estava dormindo. Eu pulei, comecei a falar por que você está dormindo e tal. Para essa Verônica, eu falava: olha, tenta entender por que ela está dormindo. Obrigadíssima, Verónica. Isto é uma Obrigada, conversa Sofia. muito interessante. Obrigada por partilhares também um bocadinho desse teu mundo, dessas tuas experiências, e tenho a certeza que isto será um episódio também muito rico em informação para alguém que queira conhecer um pouco mais sobre a China e eventualmente mudar-se para a China ou estabelecer algum tipo de contacto com este país. Muito Obrigada. obrigada, foi um prazer.